Beleza, galera? Seja bem-vindo ao Canarinho RC e hoje vamos falar quantos casais que a gente deve colocar aí para reprodução, né? Vamos falar também da alimentação, vamos falar do tamanho do lugar que você tem que ter canários e tudo isso aí sobre você fazer uma boa reprodução para não ter problemas aí. E eu vou estar mostrando um pouquinho desse lado aqui, né? Canário bonitão, ó. Então eu vou falar um pouco aqui quantos casais que vocês devem ter aí no seu canaril, né? Canaril ou cantinho que vocês criam aí, né? Para quem é iniciante, está começando aí a criar canário, quer fazer uma reprodução, eu aconselho aí a vocês terem de 2 a 4 canários, né? Vamos dizer aqui, formado aqui 4 gaiolas. Mas por que 4 gaiolas? Porque aí você vai poder fazer os manejos, né? Fazendo os manejos aí, vocês vão conseguir aí ter uma reprodução legal. Por exemplo, vamos dizer aqui, a gente não começou a reprodução, mas já daqui uns meses a gente já começa. Então vai ficar bem mais fácil para vocês. Se vocês montar um casal, o que pode acontecer? Pode o macho ficar doente, ou a fêmea ficar doente, né? E aí você vai ter que separar. Ou simplesmente a fêmea abandonar o ninho, né? Abandonar o ninho, abandonar os filhotes, e você tendo mais de 2, você pode jogar os ovinhos para esse, você pode jogar os filhotes para esse, ou se ficar doente, você pode substituir, fazer uma bigamia, né? Isso que é importante também de vocês ter canários reserva, né? Para poder aí fazer a substituição. Então até aí vocês já entenderam como fazer. Então aí fica bem mais fácil. E para você que já tem uma experiência aí com criação, já criar um bom tempo, também é bom vocês ter aí de 6 a 12 a 15 casais. E também vai facilitar o manejo aí também de fazer a substituição, se caso acontecer. Então aí você não vai estar perdendo o tempo, né? Se tiver um canário ali, pode ocorrer alguma coisa e atrapalhar e você não conseguir tirar nada. Se tendo outros, pelo menos você ganha vantagem dos outros. E se tiver ficar algum doentinho, você separa numa gaiola, que é importante vocês ter gaiola reserva aí, ou uma voadeira, né? Porque aí vocês podem dar uma separada, fazer um tratamento, melhorou, aí você coloca de volta para poder continuar a reprodução. Eu aconselho vocês a comprar sempre gaiolas de 6 comedor, ou uma gaiola aí que tenha divisórias para vocês colocar a divisória aqui no meio, tá? Se caso fica doente, coloca a divisória, coloca o remedinho, faça o tratamento, né? Aí depois vocês voltam aí com o casal. Então essa é a dica que eu dou. Agora vamos falar sobre alimentação. Na reprodução é bom sempre vocês manter a alimentação, ter bastante de alimentos aí. Quando eu digo bastante de alimento, não é comprar um monte de coisa para você já pegar e jogar na gaiola aí e deixar os bichos comer à vontade. Não, ter alimentação para não faltar, porque muitas vezes a gente acaba querendo ter muitos canários, muitos filhotes, e aí você não consegue ter uma alimentação sobrando, né? Tem que ter sempre alimentação aí para você sempre manter. Vou mostrar aqui, não repara a bagunça. Aqui mesmo, aqui é um potão de farinhada e aqui a farinhada seca. E aqui a farinhada úmida. Então a gente acaba usando apenas aqui reserva quando a gente for fazer o trato. Então, caso estiver acabando, então a gente vai ter aí para estar utilizando aí também, né? Então é bom sempre ter isso daí. Esse canário bonito. Esse é bonito, eu acho bonito, tipo, gosto desse nível aqui, ó. Vou falar das gaiolas, né? As gaiolas, como eu falei, ter gaiolas de reserva, né? Não adianta você, igual aqui, por acaso, a gente vai montar aqui vamos montar 15 casais, certo?
E aqui a gente vai estar utilizando aqui as amas secas. Ainda falta comprar umas 3 gaiolas para ter as amas secas. Só que a gente temos gaiolas reservas. Se caso precisar, a gente acaba colocando aqui, né? E vocês for fazendo reprodução, vocês têm que ter voadeira ou um viveirinho que cabe os filhotes, para vocês poderem estar colocando aqui, né? Aqui a gente tem a voadeira, então a gente acaba colocando os canários aqui. Os canários que vão para o campeonato, né? Demos banho neles aí no sabadão. Já já vamos estar colocando aqui de volta para as gaiolinhas. Igual aqui, né? Vamos dizer que são os canários do cliente lá da Itatiba, né? Aí, ó. São fêmeas, deixamos de reserva. Temos gaiolas aqui de reserva. Por isso que é bom. É um exemplo que estou dando para vocês. Então a gente acaba colocando aqui, né? E se eu não tivesse mais gaiola, na onde eu estaria colocando, né? Aí seria complicado. Então, se tendo a voadeira, você pode estar colocando na voadeira alguma gaiola aí tiver sobrando, né? Igual aqui, exemplo também, reservado. Então a gente coloca aqui, né? Fica bem mais fácil aí de fazer os manejos. Então a gente acaba não tendo um acesso. Então vamos voltando aqui. Agora a parte do espaço, né? A gente tem que ver espaço, viu, galera? Não adianta vocês tentar encher de canários, né? Vamos colocar bastante canários e vai colocar na onde? Tem que ter um espaço para você trabalhar, né? Para facilitar o manejo. Como eu sou sozinho, mexo na parte de reprodução, alimentação, algumas coisas assim, eu faço sozinho. Na parte da limpeza, minha esposa me ajuda aqui, né? Mas se caso não der para ela ajudar, eu acabo fazendo sozinho. Eu consigo ainda ter o controle aqui. Se você tiver muito canário, você pode estar se perdendo e não conseguindo ter um controle. Então você acaba aí ficando desgostoso, né? E acaba não desanimando porque tem muita coisa e você não está conseguindo dar conta. Você tem que se organizar antes de ter bastante de canário, né? Como a gente aqui, a gente acaba acordando de manhã, tratando, né? Na época de reprodução. Aí a gente ficava cuidando dos bichos, a gente tem tempo de cuidar, mesmo trabalhando aí, então a gente não pode ter mais do que isso. 15 casais e mais ou menos uns 100 filhotes a gente consegue dar conta, porque a gente já vem fazendo um manejo para não se perder, né? O espaço, vocês têm que ter espaço de limpeza, também bagunçado, a gente tem que lavar aqui ainda as grades, né? Organizando, colocando caixas dentro, ninho tá ali dentro, guardadinho, a gente acaba deixando ali, tá? Bem organizadinho, porque o dia que eu for começar a reprodução, você está bem tranquilo, né? Você sabe onde estão as coisas, o espaço aqui é o que dá para colocar aqui dentro do canarinho, né? As voadeiras aqui, a gente deixa bem desse jeito, bem equipadinho, para a gente ter espaço de fazer a limpeza. Tem que manter também sempre gaiolas limpas, né? Trocar o papel. Isso também é importante na higiene. Você ter uma boa reprodução aí, tá? Não adianta só colocar comida, um monte de coisa. Aí começa a dar os BO. Então, é muito importante isso também, né? Ter os remedinhos, se caso precisa, alguns ficam doentes, usar remédios também. Então, na reprodução não é só ter quantidade, você tem que pensar também na qualidade dos canários, né? Para ter uns canários saudáveis, como a gente mexe com vendas, então a gente tem que manter aqui uma qualidade, uma higiene. Se vocês manterem uma higiene, uma alimentação adequada aí, né? Então vocês vão ter menos problema na reprodução e menos problema aí também nas vendas, né? Isso também facilita bastante. Você não vê os canários doentes, você vê os canários sempre saudáveis. Bonito esse aqui também, ó.
Então, são os manejos simples, você tem que ter tempo para fazer reprodução. Reprodução não é fácil, não é para qualquer um, né? O iniciante mesmo, ele é ansioso de fazer a reprodução, ele quer tirar muitos filhotes, ele quer dar um monte de alimento, não precisa fazer tudo isso, basta você ter o básico. Você tendo o basicão, você consegue ficar tranquilo na reprodução. Eu falo tranquilo porque o iniciante sempre é meio apavorado. Eu já fui apavorado, ansioso, né? E com o tempo a gente vai pegando o jeito, vai acostumando e vai perdendo, tipo, a ansiedade. Todo criador tem ansiedade, como nos campeonatos, como na reprodução. Até os canários cantando, a gente quer ficar com aqueles canários, mas não dá, né? Então a gente tem que fazer todos esses manejos, tá? Não precisa da alimentação mesmo, eu falo que não precisa dar muita coisa, dá o básico. Se você consegue manter o básico, e o básico. Se você não consegue ter, tiver um cantinho pequeno, então monta ali de 2 a 4 a 5 casais ali para você fazer os manejos e sempre ter as gaiolas vazias, algumas vazias se caso precisar, né? E ver a quantidade de filhote vai tirar ali para vocês acabar colocando aí na voadeira, tá? Eu estou repetindo aqui porque muitas vezes a galera pula os vídeos e acaba perdendo alguns detalhes, né? Que a gente acaba falando. Então o vídeo de hoje foi esse, é bem simplesinho, tá? É uma dica para vocês, para quem está começando, quem já é criador já antigo, manter aí sempre organizado, tendo tempo, né? Banhos também é importante, até esqueci dos banhos, ó, os banhos, as banheiras, os bichos já tomaram banho aqui. Iluminação na reprodução é muito importante, que ajuda as fêmeas a se aprontar, tá? Mais claro, fora da reprodução ficar um pouco mais escuro. O canarinho, a gente acendeu a luz aqui para fazer o vídeo só, mas a gente paga a luz para manter os bichos um pouco mais escurinhos. Então, é tudo isso que vocês precisam fazer. Qualquer dúvida, só perguntar para mim, tá? Eu vou estar respondendo aqui. Ou manda mensagem no Zap, tá? E também temos um grupo no Zap que a gente pode estar ajudando vocês, orientando aí. Ou pode vir no meu particular, que muitas vezes a galera aí tem vergonha de perguntar no grupo e vem no particular. Pode chamar no Zap aí que eu estarei respondendo para vocês aí. Beleza? Tamo junto e fui!